Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos aproximação linear local. Eu quero saber qual é um valor aproximado para a raiz quadrada de 3,98. Aqui eu tenho o gráfico da função raiz quadrada de x. O 4 está aqui. A raiz quadrada de 4 é o que de mais perto tem do resultado que de fato eu quero e que eu sei a resposta. A raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Então isso aqui é algo perto do 2. O que eu posso fazer é o seguinte: traçar a reta tangente ao gráfico da função raiz quadrada de x no ponto em que o x0 vale 4. O 3,98 está por aqui assim, bastante perto do 4. Mas para eu explicar, é melhor eu fazer fora de escala mesmo. Digamos que o 3,98 esteja aqui. O meu desenho vai ficar muito mais claro assim. Raiz quadrada de 3,98. Eu não sei, mas é a altura obtida a partir do gráfico da função raiz quadrada de x. Digamos que é a altura desse ponto preto que eu marquei ali. Eu vou encontrar uma aproximação utilizando essa reta tangente. A equação da reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto é esse objeto. Se eu pegar esse valor de x e colocar aqui no valor do x da equação da reta tangente, eu vou encontrar um y, que é esta altura aqui, ó, dada pegando a reta tangente. É aquele ponto que ficou em vermelho ali. Você nota que as alturas dos pontos preto e vermelho, elas são muito próximas, de tal maneira que a altura do ponto vermelho aproxima a altura ali do ponto preto. E isso porque eu fiz bem fora de escala. Porque se eu fizer em escala de verdade, em que o 13,98 está por aqui, eu nem consigo notar uma diferença nas alturas. Aqui está o vermelho, aqui está o preto. Ali no programa de computador que eu utilizei para fazer o gráfico, eu nem consigo notar a diferença entre as duas alturas. Por isso que eu preferi mostrar aqui a ideia bem fora de escala. Então, essa aproximação que eu vou procurar é a altura do ponto vermelho. É esse y aqui. Eu preciso da derivada da função x. A minha f é a função raiz quadrada de x, que é o x elevado a 1/2. Vou derivar. A derivada de x elevado a 1/2 é baixa o expoente e o novo expoente é o anterior menos 1. 1/2 menos 1 é menos 1/2. E eu vou ajeitar isso daqui. Fica 1/2 de 1 sobre x elevado a 1/2. Aqui estava com expoente negativo, foi lá para baixo com expoente negativo. X elevado a 1/2 é a raiz quadrada de x. 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Eu preciso dessa derivada em x0. x0 é o 4. E é o 4 porque é aquele mais perto do 13,98 que eu já conheço a resposta. Eu preciso da f' do x0, que é a derivada no 4,
que é 1 sobre 2 raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, isso aqui deu 1/4. Eu também preciso do y0, esse aqui. O y0 é a f do x0, é a f do 4. A função f é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Vou substituir aqui. Antes, eu vou dar uma ajeitada nessa expressão. O que eu quero é esse y, a altura do ponto vermelho. Esse aqui. Eu vou trocar a notação chamando de L de x, aproximação linear do x. Esse menos y0 eu vou somar dos dois lados e coloquei aqui, ó, trocando ele para f de x0. E esse resto eu vou simplesmente copiar. Eu só fiz isso, essa mudança de notação, porque é em geral assim que aparece nos livros. Não precisaria, eu poderia trabalhar diretamente aqui, mas é bastante usual reescrever assim. Então, o que eu quero é a aproximação linear local no 3,98, a altura do ponto vermelho. A f de x0 eu calculei aqui, é o 2. A derivada é esse 1/4. O x que eu estou falando aqui é o 3,98. O x0 é o 4. Fiquei com 2 mais 1/4. Aqui dá 13,98 menos 4. Menos 0,02. Menos 0,02 dividido por 4 dá menos 0,005. Então, eu achei 1,995. Isso aqui é a altura do ponto vermelho. É a aproximação que eu encontrei. 1,995. Se você pegar uma calculadora e for procurar quanto que vale de verdade a raiz quadrada do 3,98, vai encontrar 1,99499 e por aí vai. Ou seja, a aproximação que eu encontrei ali é excelente. A altura do ponto preto, a altura do ponto vermelho, isso aqui é a aproximação que eu estava procurando. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.